Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do PGMatCast e o primeiro episódio após conseguirmos a tão esperada nota 7 pela CAPES, que é a nota máxima concedida aos programas de pós-graduação. Hoje, os nossos convidados são Thiago Malagrino e Gustavo Miranda, ambos engenheiros de materiais e atualmente doutorandos na Universidade Federal de Santa Catarina. Ambos estão também presentes na empresa Naiwan, o Thiago sendo responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento e o Gustavo sendo responsável pela parte de vendas. Meu nome é Ana Elisa Lotamada Losso, pós-doutoranda em Engenharia de Materiais, e hoje vou ser a host dessa nossa entrevista junto com a minha colega, Luísa Schmidt, atualmente doutoranda de Engenharia de Materiais aqui pela Universidade de Caxias do Sul. Bom, pessoal, então hoje a gente está aqui para um bate-papo bem informal com os nossos convidados sobre como fazer uma ponte entre pesquisa e indústria e como conciliar as características necessárias para fazer essa comunicação. Então, Luísa, pode começar. Thiago, Gustavo, primeiramente, como a Ana acabou de nos apresentar, todos nós aqui nessa mesa somos engenheiros e engenheiras de materiais, então eu fiquei muito curiosa, eu gostaria de saber como foi essa escolha pela engenharia de materiais e como é que... Eu gostaria de saber um pouquinho de vocês sobre a trajetória até o doutorado. Começo eu? Sim, por favor. Vai lá, Thiago. A minha escolha pela engenharia, ela se deu por uma questão pessoal desde criança, né? Eu participava de feiras de ciências na escola, sempre que eu tinha algum trabalho de escola para apresentar, eu escolhia por falar sobre materiais metálicos, materiais cerâmicos. Na época que eu estudei na escola, materiais poliméricos não estavam tão em alta assim quanto quando eu fui para a faculdade, né? Mas eu sempre tive essa inclinação para engenharia. E aí na fase do vestibular foi mais fácil, né, de escolher. Obviamente eu acabei olhando para outras engenharias, né? Engenharia mecânica, por exemplo, que está muito ligada à área de materiais, mas eu tive a facilidade de ter um curso de materiais muito bom, perto da minha casa, em São Paulo. Eu fiz engenharia de materiais pelo Mackenzie, depois eu segui toda a carreira acadêmica em materiais no próprio Mackenzie, até chegar no doutorado ali na Federal de Santa Catarina, também em materiais e nanotecnologia. Bom, eu acho que a minha história, de certa forma, ela se confunde um pouco com a do próprio Thiago. E eu acho que materiais ou é para quem gosta realmente, ou para quem... Não é para quem não tá afim da engenharia. Eu acho que parte disso, né? Eu falei que a minha história se confunde com o Thiago, porque eu me recordo também da minha infância. Eu adorava o tema de astronomia. E óbvio que isso está totalmente relacionado à engenharia de materiais, mas... Obviamente era um sonho muito distante, né? A gente sabe que para o brasileiro chegar a ser um astrônomo, a gente toma uma decisão, né? Ou vai viver com muita dificuldade, de certa forma, ou vai priorizar a carreira de algum jeito. Mas eu sempre fui muito atento a essas áreas de ciências, tecnologia, desde do meu ensino básico até o ensino médio, onde eu optei também por cursos técnicos da mesma área. E fui muito inspirado pela minha irmã, que vinha estudando engenharia química. Depois ela trocou de área, mas era algo que eu sempre tive como objetivo. Eu adorava química. Não sei se vocês se recordam daquele jogo Alquimia. Sim. Então aquilo pra mim, né, ali já teve os primeiros contatos com materiais, mas enfim, curiosidades à parte. E no momento da graduação, por uma questão de dificuldade mesmo, logística, o curso que havia na cidade de Criciúma, que eu sou natural de lá, era engenharia de materiais, não havia engenharia química. Minha irmã estudava em outra cidade e eu, por questão logística de estudo e trabalho, enfim, optei pela engenharia de materiais. E desde o primeiro dia aquilo ali me tocou de um jeito, né, enfim, que eu me apaixonei pelo curso, né, e desde então vim me dedicando à carreira com isso. Um pouco mais voltado para pessoas, como a Ana me apresentou. Hoje eu tô... Na verdade, desde o princípio, eu sempre tentei juntar as duas coisas, né? Engenharia de materiais com pessoas. Então, hoje eu trabalho um pouco mais forte nessa questão de relacionamento. Tá? Quem é o nerd agora, né? Boa pergunta, boa pergunta.
E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a transição de vocês para a indústria, porque muitas vezes no ambiente acadêmico a gente fica tão imerso que não fica muito claro como que ocorre essa transição para a indústria. Como que ocorreu no caso de vocês? No meu caso, foi uma pressão de necessidade, né? Óbvio que a gente começa a estudar engenharia já prevendo essa inserção na indústria. O engenheiro não tem por premissa virar cientista, virar acadêmico, né? A engenharia em si, ela te direciona para algo prático. Mas quando eu comecei a estudar lá no Mackenzie, todo mundo sabe, é uma instituição privada, e eu tinha necessidade de trabalhar para pagar os meus estudos. Os meus pais bancaram os primeiros 6 meses, que era o que tinha condições na época, e eu tinha essa necessidade de buscar um emprego para conseguir me bancar na engenharia. E por sorte, pelo acaso, não sei o que foi ali, né? Mas um dia eu estava saindo da universidade e vi um cartaz num mural que tinha ali na saída da faculdade para o ponto de ônibus, chamando os alunos para entregarem os currículos. Na época eu não tinha nem currículo, nada. Eu fazia trabalhos mais operacionais, né? Então não tinha montado meu currículo. E quando eu cheguei em casa, eu conversei com meu pai sobre essa oportunidade, ele me ajudou a montar o meu primeiro currículo e a gente enviou para o e-mail que estava ali. Eu fui chamado para uma etapa de seleção de 20 pessoas e aí nessa chamada eu descobri que era um processo seletivo de estágio na Avon, lá em São Paulo. Passei dessa primeira etapa, passei da segunda, fui contratado como estagiário de segurança do trabalho e meio ambiente. Então eu comecei a minha carreira na indústria como um técnico de segurança, entre aspas, né? Eu era estagiário nessa área e foi muito legal. Nos meus primeiros 6 meses de faculdade, eu já estava inserido na indústria como estagiário. Isso foi ótimo, porque eu já comecei a ganhar a minha experiência, né? A experiência que eu tenho hoje de 25 anos na indústria. Mas, por outro lado, durante o meu curso, isso me fez abdicar algumas vezes da própria faculdade para conseguir manter o meu trabalho na indústria, né? Então, eu tive que ter esse equilíbrio entre saber quando eu tinha que acelerar na faculdade e quando eu tinha que acelerar na carreira. Então, por esse motivo, eu levei 7 anos e meio para me formar. Bom, né, eu acho tão legal, né, Thiago, a nossa história, hoje a gente se encontra dentro de uma mesma companhia, mas também, novamente, parte desse princípio, né? Quando eu entrei na engenharia de materiais, eu comecei a me conectar um pouco mais com a indústria, de certa forma, que estava relacionada com a engenharia de materiais, iniciando com bolsa de iniciação científica para conseguir, né, algum fundo para conseguir realmente pagar a universidade, né? Mas, novamente, sempre... ali também já nasceu também uma das minhas paixões dentro da engenharia de materiais, que é cerâmica, né? O meu mestrado também foi nisso. E logo na sequência também surgiu oportunidades. A cidade de Criciúma, apesar de pequena, comparada a muitas aqui da região, era uma cidade razoavelmente bem industrializada. E houve oportunidades, né? Especialmente no meu caso foi na Anjo, uma indústria de tintas da região. E surgiu a oportunidade de estágio e eu fui atuar diretamente em laboratório de controle de qualidade. Então, ali já começou também o meu contato com polímeros, né? Eu fui trabalhar com tintas para flexografia, que é tinta para embalagem. E eu comecei a construir essa carreira de forma, vamos dizer assim, covalente, né? Entre academia, estudando engenharia de materiais e também dentro da indústria. E, de fato, foi algo que me despertou muito interesse. Eu já vinha estudando e tinha interesse na parte também de assistência técnica. Então, eu acho que é bom até pontuar um pouquinho por que eu tenho
Da onde que vem esse meu interesse? Quando a gente fala comercial, como a Ana falou, e vendas, existe sim um pouco de preconceito, tá? Pensam que muitos falam até hoje que vendas é o que sobrou para a pessoa que não tem outro tipo de habilidade, né? Vai vender qualquer coisa. Mas a venda, na verdade, ela é só um fim, né? Ela é um fim de conectar o interesse. E eu acho que para engenharia de materiais, e todas as engenharias, né, pessoal? De certa forma, é uma forma de levar o que a gente estuda dentro da academia, o desenvolvimento tecnológico, para levar isso para um fim de uso onde a gente possa usufruir. Mas a minha carreira, ela não teve essa migração, digamos, né? Ela foi sempre andando em paralelo e atuei, né, nesse período justamente para conseguir recursos e ter minha formação, que ocorreu por volta de 2010. E aí continuei seguindo principalmente essa carreira de linkar, né, de juntar o conhecimento técnico, científico, para o cliente, para a indústria, para que né, para que todas pudessem entender o que era feito, né, dentro desse caminho de colaboração. Então, tanto a parte do TCC, enfim, de buscar todo o conhecimento que era sendo, né, que foi desenvolvido durante a graduação, para juntar em melhoria de processamento, melhoria de materiais. Então, foi essa aí a minha história. Bem integrada. Bem integrada. São 18 anos, não cheguei ainda nos 25 como o Thiago, né? Mas consegui também operar em alguns outros tipos de indústrias que a gente, enfim, pode falar daqui a pouco. Vocês, então, passaram já por esses dois mundos, né? O mundo acadêmico e o da indústria, e talvez alguém que está escutando, que está assistindo, esteja se perguntando qual que é a principal diferença entre esses dois mundos, e eu gostaria de saber isso na opinião de vocês. O que mais chamou a atenção de diferença da realidade da indústria com a realidade de um laboratório acadêmico, por exemplo? Se eu tivesse que resumir, a principal diferença é a velocidade. Na indústria, a gente tem uma necessidade muito grande de chegar ao fim, como o Gustavo bem pontuou, né, sobre a questão de venda. A gente tem uma necessidade muito grande de fazer acontecer aquela venda. Então, um processo de desenvolvimento dentro da indústria, ele acontece num período muito mais curto do que dentro da universidade. E notem que não está errado o modo de pensar da universidade e não está errado também o modo de pensar da indústria. Eu acho que eles são complementares, né? A gente precisa desse ímpeto da indústria para fazer acontecer as transformações tecnológicas, e a gente precisa desse olhar crítico da universidade para que esse processo da indústria não se perca. Porque se a gente começa a fazer desenvolvimentos sem esse freio da universidade do olhar crítico, a gente começa a desenvolver coisas que estão muito descoladas da realidade e que talvez sejam efêmeras, né? A gente não vai ter nada perene no desenvolvimento. Coisas efêmeras cada vez mais desenvolvidas pela indústria, que lá na frente a gente vai ter a necessidade de voltar para esse olhar crítico, e a gente perdeu muito tempo nesse processo. Então, eu enxergo o todo, né, dessa complementaridade entre a universidade e a indústria. Isso me fez lembrar de um caso específico. Eu estava numa aula e tinha uma tabela sobre propriedades de materiais, e a professora perguntou qual que era o material ideal para um avião. E tinha lá vários materiais, e aí teve um colega meu que falou diamante. E eu acho que é bem isso. Você precisa ter um pensamento crítico de perceber que não tem como fazer um avião de diamante, né? Tem que ter essa integração entre valor e... Um ponto importante, e que a gente vive muito isso, né, Guto? Eu tô lá no início da cadeia do desenvolvimento, falando na empresa onde a gente trabalha, né? Tô lá no início do desenvolvimento. Não que eu esteja descolado do mercado e das necessidades do mercado e dos valores que ele pode pagar por aquilo,
Mas como eu estou muito imerso dentro dos meus processos, às vezes falta esse olhar para fora por falta de tempo mesmo, né? A gente tem os nossos processos ali e às vezes falta tempo para olhar para isso. E uma coisa muito importante na pesquisa e desenvolvimento é ir para o mercado, conversar com o cliente, entender quais são os problemas que ele enfrenta, voltar para dentro da empresa e tentar resolver aquele problema da forma mais engenheira possível, né? Porque o engenheiro, ele trabalha por isso. É entregar uma solução na melhor condição de custo e desempenho, né? Então, o diamante é um material espetacular, eu tenho as minhas dúvidas que seja o melhor para aviação, mas se você for olhar do ponto de vista de propriedades, talvez seja. Agora, o engenheiro de materiais, ele obrigatoriamente tem que entregar o desempenho, óbvio, mas a um custo acessível, né? Então, a gente tem sempre que olhar para esse binômio trabalhando com a engenharia de materiais. A viabilidade, né? Viabilidade técnica e comercial sempre. É um balanço, eu ia brincar, né, com balanço de massa e energia, mas aqui é mais um balanço de tecnologia e aplicabilidade. O Thiago pontou muito bem essa questão, existe uma matemática de viabilidade. Novamente, o diamante seria um dos melhores materiais para várias aplicações, mas tecnicamente, não tecnicamente, mas comercialmente, processabilidade e etc., isso deixa ele de fora completamente. E eu acho que esse trabalho é importante também pontuar entre comercial e técnico, ainda que seja um comercial técnico, mas enquanto o Thiago como P&D e eu como olhando o mercado, precisam estar muito integrados. Ao mesmo tempo que o Thiago falou que não tem tempo para muitas vezes estar ali fora, eu não tenho tempo para olhar para dentro, né? Então, por isso que eu digo que é um processo de melhoria contínua, ele é cíclico e infinito, obviamente, né? Onde existe um trabalho de comunicação direta com o Thiago, né? Nesse caso, o nosso processo, mas que tem que ocorrer dentro da indústria, que tem que ocorrer entre a indústria e a pesquisa e desenvolvimento, porque nunca para, tá? Isso é infinito, realmente. Porque você mesmo que ainda escolha, né, e escute as dores do mercado, escolha as lutas que você quer lutar, porque muitas vezes você tem que escolher o que você quer brigar. Eu acho que a gente vê muito isso quando a gente parte de uma tecnologia disruptiva e inovadora, tá? Você acaba querendo abrir para ver onde eu vou aplicar, onde que eu vou levar isso para a indústria, polímeros, metais, cerâmicos, a gente vive isso, na verdade, mas chega um ponto que isso é obrigatoriamente necessário se fechar dentro de um ciclo, tá? E é claro, eu retroalimento o Thiago me retroalimenta e isso continua por muitos bons anos até se ganhar a maturidade que se espera, tá? Então não pensem que vão inovar dentro da indústria num ciclo de 1, 2 anos. Isso é muito raro. Pode acontecer, mas ele é muito raro. Acontece com a gente, né? Porque ali dentro da empresa onde a gente trabalha, existe um ciclo de movimento perpétuo que foi criado entre as áreas e entre as pessoas, principalmente, né? A gente não pode esquecer que a empresa é feita de gente, é feita de pessoas. Se essas pessoas têm afinidades e se elas estão trabalhando em conjunto de forma honesta e transparente, eu acho que a gente cria esse ciclo de movimento perpétuo da inovação. E isso é o que acontece lá. A gente está trabalhando numa empresa com agora 12 pessoas, né? Está entrando mais uma pessoa lá para engenharia de aplicação agora. E essa troca que o Gustavo comentou de retroalimentação, ela funciona muito por isso, porque existe sinergia de pensamento, existe sinergia de cultura dentro da empresa, né? Então, criar essa cultura de inovação não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas se ela estiver implementada, existe esse ciclo de movimento perpétuo sempre. E acho que por isso também que é importante a gente ter pessoas dentro da mesma empresa com habilidades e competências diferentes, né? Exatamente. Uma pode ser melhor com a comunicação com as pessoas, outras pode ser melhor na análise de materiais, então acho que isso é bem interessante. Se complementam, bem né? colocado isso. É isso aí. Bom, agora que a gente já conhece um pouquinho da trajetória de vocês, eu gostaria de entrar no assunto área de pesquisa. Então, que tipos de produtos ou soluções vocês vêm desenvolvendo?
Eu venho trabalhando na área de pesquisa meio off records. Desde a época que eu trabalhava na área comercial, eu passei por muitas áreas na indústria, né? Como eu comentei com vocês, eu passei pela engenharia de segurança e meio ambiente, passei por manufatura de peças pintadas numa outra empresa, depois eu atuei em compras como EQF, até que eu cheguei na área de assistência técnica, de onde eu migrei para a área de engenharia de aplicação e, inevitavelmente, da área de engenharia de aplicação eu acabei migrando para a área comercial, porque aí a área de engenharia de aplicação e comercial, em muitas empresas, elas são sobrepostas, né? A gente acaba fazendo toda essa frente. Só que existia um ímpeto em mim do cientista e eu sempre gostei de pesquisar. Então, ao invés de eu partir para um MBA logo de cara, eu terminei a minha graduação e fui fazer um mestrado. Então, no mestrado, em agora eu vou entregar a minha idade. 2011, que eu entrei no mestrado, eu comecei a pesquisar nanotecnologia na área de argilas montimoriloníticas, argila sódica, para incorporação em polímeros. Minha formação é em engenharia de polímeros e eu queria construir polímeros mais resistentes e que durassem mais, né, nas aplicações através do uso da nanotecnologia. Então, a partir de 2011, eu venho trabalhando nessa área de pesquisa paralelamente ao que eu fazia. E aí, quando eu cheguei no topo da minha carreira comercial, que eu assumi o cargo de direção comercial global de uma multinacional, ali eu tomei a decisão de parar um tempo, fazer um período sabático, para continuar com o meu doutorado e virar professor universitário. Quando eu saí da indústria e eu entrei na vida acadêmica, que eu vi como era a interação na vida acadêmica, eu resolvi voltar para a indústria, porque tem um jogo político muito mais acirrado, né, dentro da academia, e aí o ambiente da indústria me faz melhor do que dentro da academia. Então eu resolvi voltar, e agora eu estou fazendo uma pesquisa focada em nanomateriais de nióbio, né? Esses nanomateriais de nióbio, o Guto já deu um spoiler, né? A gente não trabalha só em polímeros. Polímeros têm uma importância muito grande para a nossa estratégia, mas a gente sempre olha para as 3 grandes classes de materiais, cerâmicos, metálicos e poliméricos, e tenta sempre desenvolver alguma coisa para entrar nesses mercados de uma forma inovadora, né? Não adianta a gente desenvolver um aditivo nanoestruturado, nanotecnológico, para competir com algo que tem um apelo de preço, né? Eu tenho que ter algum diferencial técnico muito importante para chamar a atenção da indústria, que já usa aquele tipo de aditivo, seja em tecnologia ou em redução de custo. Então, a gente sempre olha para esses 2 pilares para fazer o nosso desenvolvimento. Se eu tivesse que olhar para percentuais de necessidades do mercado, eu diria que 80% dos meus desenvolvimentos científicos hoje partem do que o Gustavo captura de necessidade no mercado, e 20% vem da loucura da minha cabeça e da cabeça do Guilherme, que é o nosso engenheiro de produto e é o meu colega mais próximo ali, né, de compartilhar essas maluquices que a gente faz para entregar para o mercado algo realmente novo, né, que o mercado, não que ele não saiba que precisa, mas que ele não está olhando para aquilo nesse momento. Então, é mais ou menos essa visão que eu tenho. Acho que o Guto pode falar um pouco mais dessa questão de capturar a necessidade dos clientes. Cara, tu falou uma coisa legal, né? Que até para o pessoal também entender como é que funciona essa dinâmica.
Isso de capturar necessidade está relacionado a uma área muito forte, que é o marketing. Então pensem bem, engenheiros aí, né? Pensem que vão ficar só desenvolvendo materiais, estudando propriedade. Inteligência de mercado. Vai muito além disso, tá, gente? Vai muito além disso. Isso que eu acho eu acho mágico isso dentro da engenharia de materiais, tá? Porque existe, de fato, segmentos onde você pode atuar, desde uma área, sim, mais técnica, mas também de uma área onde você vai levar isso para o dia a dia da pessoa. E levar para o dia a dia da pessoa, muitas vezes, não é somente com base na dor do nosso cliente, na dor de um consumidor final, e sim, muitas vezes, criar necessidade, tá? Então, passa por isso também, tá? Complementando o que o Thiago estava comentando. Quando eu falo, aí você fez a pergunta, né, Luísa, de como está sendo essa pesquisa, né, a pesquisa do Thiago, a minha. Eu tive durante a minha trajetória profissional uma fase onde eu me dediquei exclusivamente à nanotecnologia. É uma área que eu realmente também gosto demais, assim, eu vejo um potencial tanto agora já no presente, e a gente sabe que a nanotecnologia não é tão nova quanto muitas vezes o pessoal acha. Existem histórias aí dentro da indústria de 40 anos atrás já utilizando nanopartículas, né? Mas a minha história com a nano, ela surgiu por meio de uma outra empresa, de uma outra oportunidade voltada para o mercado dos antimicrobianos, né? Bactericidas, etc. Isso está totalmente relacionado às áreas, né? A área superficial de uma nanopartícula, que é imensa. E quando a gente fala especificamente de alguns tipos de nano, ela tem uma ação muito potente no que diz respeito a efeito antimicrobiano, ou bactericida, como a gente pode chamar. E só para ilustrar para todo mundo, né, imaginem o que é isso, afinal de contas, porque está totalmente relacionado à minha pesquisa e o que a gente está fazendo lá na nossa empresa atual, né. Pensem que essa mesa, ela não tem nenhum efeito, né, de matar, eliminar bactérias. Se eu estou com uma contaminação na minha mão e eu toco nessa mesa, e a Ana depois vem e toca também nesse mesmo local, ela é passível de receber, né, ou de se contaminar com alguma bactéria, algum micro-organismo que eu estaria infectando isso, né? Isso se chama contaminação cruzada. Mas hoje, com a nanotecnologia, a gente consegue aplicar materiais, por exemplo, nesse verniz aqui que é incorporado nessa mesa, com um efeito de eliminar essa bactéria de forma ativa, tá? Então, isso é só para ilustrar um pouquinho do que é feito com a nanotecnologia. Então, a minha pesquisa, eu trabalhei 6 anos com esse tipo de material. Hoje, na empresa que a gente atua com o nióbio para esse efeito, mas existem outros diversos óxidos que também trabalham, né, que tem esse mesmo efeito de bactericida, bacteriostático, tá? Também não vou me aprofundar muito aqui, mas só para que vocês entendam que a gente desenvolve uma tecnologia eficiente, muito mais segura que outros tipos de outras nanopartículas, porque o nióbio hoje ele é utilizado em implantes, ele é utilizado em materiais odontológicos, ele é utilizado em cosméticos, ele tem uma gama de aplicações de muita, como que eu posso dizer, de segurança biológica, né? Genotoxicidade, citotoxicidade, enfim. Então, minha pesquisa hoje está sendo para desenvolver curativos, via eletrofiação, com essas propriedades que o nióbio pode agregar. Tanto de resistência, que daí está diretamente ligado com o projeto do Thiago, da resistência do polímero, que está sendo utilizado para isso, mas também com o efeito biocida ativo. Para quem está assistindo o podcast e se perguntando qual que é a relevância da nanotecnologia e do nióbio para a economia nacional. Bom, o nióbio, ele ficou em evidência, né, por conta de questões políticas nas últimas eleições, mas o que é fato é que a gente tem uma concentração muito grande de nióbio na natureza aqui no nosso território, né? Então, essa exploração é feita por uma empresa brasileira chamada CBMM. Então, eles fazem a mineração do pirocloro e disponibilizam isso para o resto do mundo, né? Existem outras jazidas no mundo, mas a maior jazida está aqui no Brasil. Então, de fato, ele é um mineral estratégico. O nióbio é usado principalmente em metais, né? Existe um dado de que pelo menos 10% de todos os ácidos especiais no mundo usam nióbio. Baterias
o nióbio tem um apelo muito grande no uso em baterias por conta de ser um semicondutor importante para essa frente de desenvolvimento. Então, assim, existe uma relevância muito grande, né, do nióbio para a economia brasileira, principalmente. O quanto ele é conhecido no mundo ainda, isso é uma pergunta que a gente está tentando esmiuçar na empresa onde a gente trabalha e tentando encontrar novas aplicações mais cotidianas para ele, né? Porque eu acabei de falar em aços especiais, baterias. As baterias acabam chegando para nós de uma forma ou de outra nos equipamentos eletrônicos que a gente usa no dia a dia, agora em veículos elétricos, né? Mas por que não buscar aplicações mais... Eu não gosto de usar esse termo, mas menos nobres do que essas, né? Tentar amplificar o uso do nióbio, que é algo que está aqui no nosso quintal e que para nós é tão estratégico, né? Então a visão que a gente tem do nióbio é essa, é tentar colocar ele em aplicações mais cotidianas e de uma forma um pouco mais inteligente também, né? A gente sabe que o nióbio, ele não é um produto mágico, né? Sempre aparece um produto mágico, né? Um material mágico. O grafeno foi um material mágico, argila multimorilonita era um material mágico, e aí com o tempo as pessoas vão se frustrando porque elas olham para aquilo e veem que ele é um material como qualquer outro. Ele tem aplicações onde vai bem e aplicações onde ele não funciona. Nessas aplicações onde ele não funciona, o que a gente precisa fazer para que ele passe a funcionar? Então, a visão da nossa pesquisa e desenvolvimento é exatamente essa. Tá, o nióbio aqui não funciona e ele poderia funcionar para tal e tal propriedade. O que a gente tem que fazer para chegar lá? Né? Então, é mais ou menos essa a visão que a gente traz hoje, trabalhando com a nanotecnologia do nióbio. Vou complementar o Thiago também, Luísa. Eu acho que tem um ponto muito bacana no que a gente faz, que eu acho que vem um pouco do que o Thiago falou eu vou usar essa palavra, talvez, de insatisfação, tá? Porque hoje o nióbio, como o Thiago muito bem pontuou, ele é utilizado em larga escala e já é quase que um commodity, né? Quando a gente fala do ferro nióbio, que é uma das matérias-primas, né? Um dos produtos, na verdade, de quem extrai isso hoje lá em Minas, e exportado a larga escala para diferentes países. Realmente o nióbio hoje do Brasil, ele está em muita coisa, né? O Thiago falou dos 10% dos aços especiais, que é de toda a cadeia de aço, e quando a gente fala para o aço especial, é 100% já desse aço, né? Estimativas dizem isso. E eu acho que quando eu falei insatisfação, vem disso. Ok, o que a gente pode fazer de diferente? Será que o Brasil vai ser novamente um exportador de commodity, sendo que a gente tem um metal com potencial gigantesco, né, aqui no nosso quintal de casa? E o que a gente está fazendo, eu realmente fico muito orgulhoso, é de seguir o caminho contrário. A gente está buscando tecnologia aplicada, engenharia de materiais pura, né, para transformar esse material em algo viável, não só para metais, ou não só para o aço, mais especificamente, tá? A gente está com um trabalho fantástico em outros tipos de ligas, né? Mas hoje a gente atua já em tintas, hoje já é possível encontrar tintas com nióbio no mercado, com triplo de resistência, 4 vezes mais, em alguns casos, resistência à corrosão. A gente encontra isso em plásticos, polímeros, coberturas agrícolas, por exemplo, com efeito de proteção UV potencializado, com óxido, que muitas vezes é usado moléculas orgânicas que lixiviam para o meio ambiente, contaminam o solo, etc. A gente está seguindo com material muito mais seguro, como eu havia mencionado. Então, o que a gente está fazendo aqui é realmente uma disrupção muito grande. Não é fácil, não é simples, exige investimento de todos os tipos, financeiros, mentais, humano, capital humano, né? Enfim, muito qualificado. Mas isso é o que a gente tá fazendo, é uma disrupção. E muitas vezes a gente olha para o Brasil como algo que, poxa, o Brasil patinho feio, que não faz algo diferente, mas pro nióbio eu acho que a gente tá conseguindo levantar essa bandeira com muito orgulho.
E isso é muito gratificante, trabalhar em algo tão disruptivo, né? Eu acho que dentro da engenharia de materiais a gente tem isso, né? A gente consegue, novamente, trabalhar em diferentes áreas. E para o Nióbio, especificamente, eu já posso garantir que o Brasil está seguindo um caminho não só de levar mais um commodity, mas sim de agregar tecnologia, agregar valor, né? Para que isso se reverta em oportunidade aqui para o Brasil também, né? Que eu acho que é importante. Mais uma vez, reforçando a riqueza do nosso país, né? Realmente. Ana, eu passo para ti. Pessoal, vocês estavam comentando que muitas vezes um projeto dentro da empresa nasce de uma necessidade, de um problema que precisa ser resolvido, né? Principalmente de algum cliente. Queria que vocês comentassem, se possível, de algum problema real que precisou de uma solução que vocês desenvolveram e também como conciliar essa questão da pesquisa, né? Que a gente sabe que demanda tempo e um custo maior. Como explicar isso para o cliente e fazer ele entender que o desenvolvimento de um material novo demanda um período maior de aplicação. Quanto tempo eu tenho para falar? É até difícil escolher, porque tudo que a gente faz é isso, né? Eu vou trazer o exemplo que o Gustavo trouxe sobre cobertura agrícola, tá? Existe já no mercado uma série de protetores ultravioleta para polímeros. Isso é ultra conhecido, muito bem consolidado já no mercado. E a gente sabe que o pentóxido de nióbio, ele é um material que absorve radiação ultravioleta e dissipa isso dentro da própria estrutura, né? E como as nanopartículas elas são muito maiores que as estruturas poliméricas, que obviamente quando a gente tem uma quantidade grande de pentóxido de nióbio disperso em uma matriz polimérica, ele vai atuar como um protetor ultravioleta. A gente trabalha para que essa dispersão seja a melhor possível, né? Então, assim, quando a gente olha para esses protetores UV para polímeros moleculares, o Gustavo lembrou bem, ele lixivia, ele vai para o meio ambiente, ele é um consumível, o que é pior ainda, né? Porque com o tempo você vai acabar perdendo essa proteção, ao passo que o pentóxido de nióbio não, ele vai continuar na estrutura do polímero, ele vai continuar ad eternum absorvendo a radiação ultravioleta e dissipando ela. Então a gente fez alguns testes em polietileno de alta densidade, não só visando essa proteção UV, mas também visando o reforço mecânico dos filmes, né? A gente conseguiu um aumento de 40% na resistência mecânica, e esse aumento de 40% na resistência mecânica se manteve depois da exposição à radiação ultravioleta. Isso já é uma realidade, a gente já está trabalhando, o Gustavo já está trabalhando na precificação desse material para ele ir para o mercado, para ser aplicado já, né? É uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, por motivos de confidencialidade a gente não pode abrir. Então, era uma necessidade que não existia solução. E a gente trouxe essa solução usando uma quantidade ínfima de concentração. A gente está falando aqui do uso de 200 a 600 ppm de nanopartículas para atingir essas propriedades melhores. E um outro desenvolvimento que eu posso citar, sem citar quem é o cliente ou a aplicação final, é o alumínio. Em alumínio não se usa nióbio, né, historicamente. Se usa muito nióbio em ligas metálicas, mas é voltado mais para o aço. E no alumínio, a gente conseguiu trabalhar numa modificação superficial do nióbio, onde a gente gera um gatilho de redução daquele oxigênio que tem no pentóxido, liberando nióbio metálico para atuar na formação de alumineto de nióbio. Aqui, de novo, né, as empresas tinham um grande problema de resistência mecânica do alumínio, que elas queriam aproximar essas ligas cada vez mais
da resistência do aço, mas não existia nada que atuasse como esse reforço mecânico. E com essa nossa nanopartícula, usando entre 100 e 200 ppm, a gente conseguiu fazer esse reforço do alumínio para que ele tivesse uma resistência mecânica maior. Aqui a gente está falando de um aumento de 20% na resistência mecânica, e isso representa tirar 20% de massa, às vezes, de alumínio de uma aplicação como um motor elétrico para veículo, por exemplo. Só para, acho que adicionar, né, Thiago, sobre a dor que a Ana falou, né, como que a gente resolveu, ou como que a gente está olhando para isso. A indústria, de forma geral, e eu vou citar no caso do alumínio, né, e da metalmecânica, enfim, a gente vai até ter um evento amanhã para falar disso, inclusive, do nióbio em aplicações para a indústria metalmecânica. Ela, e não só metalmecânica, claro, mas todas têm desafios muito fortes em competitividade. Hoje, se você quer levar o seu produto para o mercado, você está competindo com quem, né, lá da China, com o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, então não existe mais essa competição regional. Você tem desafio por buscar novos materiais para aumentar a sua capacidade de melhorar a sua eficiência produtiva. Você está trabalhando com aspectos de sustentabilidade. Então, quando você enxerga todo esse desafio da indústria e traz isso para dentro de casa e traz, né, com a pesquisa, com a ciência aplicada para algo tão inovador que é esse caso de reduzir massa, usar muito pouco de um material que, né, 200 a 600 ppm, como o Thiago mencionou, você entrega um pacote de valor muito grande para a indústria. E é isso que causa as revoluções, né, de certa forma. Então, para o alumínio, especificamente, esse case está sendo algo muito legal que a gente está fazendo e resolvendo não só uma dor, mas várias dores num pacote único de um material extremamente tecnológico. Tá? Bem interessante. E agora, voltando um pouco assim para a experiência de vocês com a pós-graduação, né? É uma questão que eu vejo que a pós-graduação, principalmente no Brasil, ela é voltada para alunos que muitas vezes vão querer seguir na área acadêmica e dar aula depois. Mas nem todos querem seguir por esse caminho e tem uma certa dificuldade depois de se inserir na indústria, porque muitas vezes algumas empresas têm uma mentalidade mais fechada, eles não sabem o que um pesquisador faz, toda a bagagem que eles aprendem durante a pós-graduação. Então, o que vocês acham assim, do formato da nossa pós-graduação no Brasil e como seria um caminho para talvez linkar mais os alunos com a indústria para quem tiver esse interesse depois? Eu acho que o modelo da nossa pós-graduação não está errado, né? Eu não vejo como algo certo ou errado os modelos de pós-graduação aqui no mundo. A gente pode discutir, por exemplo, se o tempo que se leva para fazer um mestrado, o tempo que se leva para fazer um doutorado está correto, né? Se a gente comparar com a França, por exemplo, você se torna doutor depois de 4 anos. 4 anos depois da tua graduação, né? Porque você faz a tua graduação, 1 ano de mestrado, você já sai mestre ali no período de graduação, e depois mais 3 anos você se torna doutor. Então, existe essa discussão sobre o período. Agora, o modelo em si eu não vejo como errado. Eu vou dar um exemplo pessoal de quando eu entrei numa empresa em 2011. O meu chefe, que era o diretor de marketing da empresa, eu atuava como vendedor técnico, né? Meu chefe me chamou para uma conversa um dia, a gente saiu para jantar, e durante o jantar ele falou, cara, por que você está fazendo mestrado, né? Por que você não vai fazer um MBA, investir na tua carreira em vendas e tal? Aí eu falei para ele, eu estou fazendo mestrado por uma questão pessoal minha, né? Eu tenho essa inclinação a ser cientista, eu tenho essa inclinação a ser pesquisador, e o que me satisfaz pessoalmente é fazer esse mestrado como é meio freudiano isso, mas é meio como uma fuga, né, desse meu dia a dia na indústria, que é uma coisa muito quadradinha ali, eu tenho um espaço muito pequeno para atuar, né? Então essa é a minha válvula de escape, é trabalhar
na pesquisa fora da empresa e bancada por mim. Ele falou, pô, mas você sabe que a indústria não vai te pagar, né, esse mestrado, não vai, o que ele quis dizer com isso não vai mudar nada na tua remuneração se você tiver ou não tiver um mestrado. Então ali era mais uma questão pessoal mesmo, porque de fato isso está mudando agora, tá? Eu estou falando de 2011 aqui, a gente está em 2026, mas é fato que a indústria ainda olha para o mestrado como algo supérfluo, que não tem um diferencial entre você ser mestre ou não ser mestre. Quando a gente olha para o doutorado, isso muda um pouco de figura, né? O doutorado, ele traz uma notoriedade maior, tem um peso maior, você vai ser remunerado de uma forma diferente por ser doutor. Mas para você se tornar doutor, obrigatoriamente você tem que passar por esse estágio ali do mestrado, né? Então, eu acho que é mais uma questão de mudança cultural da indústria para olhar para aquilo de uma forma de que forma eu posso aproveitar um mestre na minha estrutura e o que ele traz de diferencial para a minha empresa, né? Então, acho que não tem certo e errado em nenhum dos dois lados. Acho que é mais uma questão de adaptar mesmo o que se enxerga como valor do mestre e do doutor para trazer para dentro da indústria. E vocês, estando dentro da empresa, que características vocês veem necessárias em um pesquisador, em alguém que vem da academia, né? O que um pesquisador tem que ter para entrar numa empresa? Que características vocês buscam quando contratam alguém? Vou começar agora então, tá, Thiago? Tá, vai lá. Eu acho que a gente tá passando isso agora, né, cara? De certa forma, a nossa nova colega, ela vem de uma base de nanotecnologia. E eu vou falar por mim, eu acho, não sei se depois o Thiago vai concordar ou não, mas no próprio momento da entrevista, sabe? Algumas habilidades que para mim fazem muita diferença, né? Claro, depende da posição da empresa, claro, mas eu acho que isso acaba sendo geral, independente da área que você for atuar. Eu acho que a intercomunicação, a disponibilidade, a verdadeira disponibilidade em querer aprender, tá? A curiosidade, né, de falar, de interagir com as áreas, porque você precisa ter essa visão um pouco mais sistêmica se você quer ter sucesso dentro da indústria. Você não pode entrar, eu acho que talvez é uma quebra um pouco de paradigma mental, eu diria, de ficar hiper, super, mega focado em algo que você está fazendo, que muitas vezes é necessário. Eu acho que o Thiago, vocês são assim também nas suas pesquisas, isso é importantíssimo. Mas quando você vai para a indústria, você tem que abrir a cabeça, tá? Você tem que olhar para coisas que muitas vezes você não está habituado. Isso passa por treino, passa por estar disponível, como eu falei, a aprender, a falar com as pessoas, tá? E eu acho que isso faz um ponto de virada para a cabeça de quem tá querendo ir para a indústria, tá? Essa é uma dica que eu daria para quem está interessado em migrar para fazer a pesquisa dentro das empresas. Vocês já entraram no mar? Vocês vêm correndo na praia assim, e a hora que você entra no mar vem uma onda, bate e você toma aquele choque e volta. Eu acho que esse encontro entre a pessoa e a onda, ele é exatamente o encontro da academia com a indústria. Porque eu já pontuei aqui, né? As velocidades são completamente diferentes e muitas vezes leva tempo para a gente entender essa intersecção entre as duas, né? É um tempo de adaptação comum a todo ser humano, normal, né? E o pesquisador, como ele tem essa velocidade diferente, um nível de cobrança diferente dentro da academia, eu não estou dizendo que não tem cobrança. A cobrança na academia às vezes é mais brutal do que a cobrança na indústria. Eu já vivi os dois lados. Eu acho que esse tempo de adaptação e de entender essa intersecção é a grande dificuldade. Então, como o Guto trouxe bem, né? A pessoa tem que estar disposta a compreender, a aprender, mas acima de tudo, ela tem que estar disposta a modular a velocidade dela na indústria, né? Porque a velocidade da indústria, eu não vou dizer que é uma velocidade infundada.
existem ciclos de desenvolvimento na indústria que são completamente diferentes do ciclo de desenvolvimento do pesquisador acadêmico. A gente tem que fazer, às vezes, o mínimo possível para ir para o mercado, para estudar uma prova de conceito, validar aquela prova de conceito, voltar com ela e refazer esse processo N vezes. E o pesquisador, ele tem um perfeccionismo, a grande maioria deles tem um perfeccionismo de só entregar algo quando ele chegou num ponto mínimo aceitável para ele, né? E muitas vezes a gente não tem tempo de fazer isso. Então, a gente tem que quebrar o nosso próprio paradigma como pesquisador científico de ir para o mercado sem, às vezes, fundamentação daquilo que a gente está criando como hipótese, testar aquela hipótese na prática para ver dar errado, voltar para dentro e acertar aquele processo. Então, eu acho que essa mudança de paradigma tem que partir das duas partes, mas eu acho que é mais nossa, sabe? É quebrar esse perfeccionismo e aceitar que as hipóteses têm que ser testadas antes de ter algo perfeito. Ou, de repente, a gente nem chega em algo perfeito e isso acaba virando um produto, né? Que atende a indústria. Certo. E quando vocês desenvolvem um produto, uma tecnologia nova, como é que fica aquela questão entre propriedade intelectual, né? Se você desenvolve um pedaço numa universidade, outro na empresa, questão de publicação de artigos, patentes, como é que fica essa questão? Essa é uma discussão eterna. A gente passa bastante por isso, né? Porque, imagina o seguinte, a empresa onde eu trabalho hoje, ela investiu muito dinheiro previamente no desenvolvimento e, em alguns casos, a gente aborda a universidade para fazer um refino daquilo que a gente já tem de dados, né? Como eu falei, eu tenho provas de conceito, onde eu falhei e cheguei num produto mínimo viável que eu quero testar, só que eu preciso refinar isso com a ajuda da universidade. E esse caminho é um caminho já de 5, 6 anos, né? Testando e errando, até chegar em algo que eu tenho minimamente confiança de que tá certo. Então, quando eu chego na universidade, às vezes a universidade fala, tá, beleza, isso aqui então 50% da patente é minha. E não tem como ser assim, né? Se já tem uma pesquisa prévia, não tem como essa patente ser dividida nesse share. Então a gente negocia, né, com as universidades ou com institutos de tecnologia para que as patentes que já são prévias, que já existem, elas continuem sendo da empresa, porque obviamente existiu todo um investimento, como o Guto falou, né, não só financeiro, econômico, mas de capital intelectual, capital humano. Então, tem um investimento intangível também, né? Então, nesse sentido, quando já existe uma patente, já existe um desenvolvimento, essas patentes acabam ficando com a empresa. Mas existe sim uma negociação onde, para novas patentes, a gente dê um share para a universidade, que é o justo, né? Então, existe essa discussão. Vou te dizer que está muito mais fácil hoje, né? As próprias universidades já estão enxergando melhor essa questão. E, do outro lado, a gente sabe também que vai ter envolvimento, que vai ter o capital humano, capital intelectual, que vai ter investimento de tempo em laboratório, né? Então, por esse motivo, existe essa negociação por uma nova patente. O que for novo, que sair desse trabalho, acaba sendo negociado posterior. Mas certo. O que já existe fica com a empresa. E parte vai para o pesquisador também ou não? Não. Nesse caso, quando a gente faz o desenvolvimento pela empresa, a gente cede a patente para a empresa. Então, nós somos um ativo da empresa trabalhando para aquilo. Então, a gente acaba cedendo. Gustavo, eu gostaria de voltar ao assunto que você falou bastante sobre as habilidades que uma pessoa precisa ter na indústria. E para quem está na graduação, está querendo seguir nessa área da indústria, que habilidades, além do conhecimento técnico, essas pessoas precisam ter, na sua opinião? Vamos lá, Lu. Eu acho que até pontuei ali anteriormente essa questão de
uma visão sistêmica, que novamente não é habitual nossa de engenheiros terem, né, no momento de formação. Então, curiosidade, saber falar. Eu acho que um curso, muitas vezes até de oratória, tá? Eu fiz isso, eu acho que o Thiago, se não fez, não fiz. Em algum momento ele olhou pra isso, tá? Meu curso de oratória foi em cima do palco, cantando numa banda. De alguma forma, algumas habilidades, eu inclusive fiz até um pouquinho de teatro, né? Então, isso é super importante, porque uma ideia importante, uma ideia que pode mudar o mundo, se ela fica dentro de uma caixinha, ela não muda. Não serve de nada, né? Então, a parte de comunicação, ela é extremamente importante. Você levar isso para as pessoas, para os seus colegas. Eu sei que vai parecer meio clichê, talvez, mas a forma de aparecer para as pessoas, e eu vou falar uma coisa também importante, com muita humildade, tá? Não venha também querer ser uma pessoa super expansiva, mas se não tiver humildade, eu acho que a pessoa acaba dando alguns tropeços. Ela vai tropeçar, na verdade, tá? Porque as pessoas, os profissionais observam isso. Eu sempre falo que a humildade, ela é uma chave que abre muitas portas, tá? Então, conciliar isso, uma pessoa comunicativa, que saiba vender suas ideias e que vá olhar para sua pesquisa e, poxa, isso tem valor, né? Então, eu digo que é uma das principais habilidades para se trazer, né? Ou para se desenvolver e migrar para esse caminho da indústria, tá? Eu acho que é um complemento muito, muito bacana de se trabalhar. Não sei se o Thiago concorda. Concordo plenamente e, assim, eu acho que esse aspecto de você se destravar fazendo alguma coisa lúdica, né? Algo ligado às artes cênicas ou música, né? Isso acaba ajudando bastante a gente a ter essa interação na indústria, na vida também. Só que um ponto que eu queria complementar do que o Guto falou, eu conheci 2 tipos de engenheiro. O engenheiro bitolado em processos, e o engenheiro que é avesso aos processos. Não existe meio termo. O cara não vai ser um pouquinho bitolado ou um pouquinho avesso. Ele vai ser um ou outro. E os 2 são ruins para o ambiente de trabalho. Tá? Porque se você só tem gente bitolada em processos, a tua empresa ela vai ficar tão fechada e tão focada nos próprios processos que você vai esquecer de inovar. E os caras que são avessos aos processos, eles têm essa questão de estar o tempo todo olhando para fora da caixa, o tempo todo fazendo com que aquele movimento perpétuo que eu falei para vocês aconteça. Né? Só que você não pode se ater um ou outro. E como que a gente equaliza isso? Primeiro, a Ana trouxe bem a questão da diversidade, né? A gente tem que ter diversidade de pessoas e de pensamentos numa equipe. Então, a gente precisa ter aquele cara bitolado em processos para segurar o louco que está olhando para fora, e tem que ter o louco que está olhando para fora, tentando puxar para fora o bitolado que está lá olhando para o processo. Tá? E aí, nesse dia a dia, nessa convivência e nessa interação, é que vai nascer a cultura desse meio do caminho. Né? Eu acho que isso é importante numa empresa. Você olhar para os processos de uma forma, obviamente, para cumprir aqueles processos, mas ao mesmo tempo olhar para eles meio que sendo o cara revolucionário do tipo, beleza, esse processo aqui, ele leva a gente a algum lugar? Leva. Então vamos continuar. Não leva? Vamos adaptar ele para trazer algo de positivo no processo de inovação. Tá? Então, eu acho que essa empatia, eu chamaria isso de empatia com o próximo. Empatia de olhar para a pessoa que está trabalhando do teu lado e ela ser diferente de você, isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior. Isso só quer dizer que ela é diferente e que ela tem alguma coisa a agregar no teu dia a dia. Tá? Então, o Guto trouxe essa questão da comunicação, né? E eu trago essa questão da empatia, de olhar para o lado e entender que todos que estão na empresa,
eles são necessários para a tua vida cotidiana, de alguma forma, por isso eles estão ali. Tá? Então, acho que esses 2 aspectos seriam os fundamentais para a gente ter sucesso numa empreitada e numa empresa. Concordo. Diversidade faz uma equipe boa. É isso aí. Bom, então, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por terem aceitado fazer parte do podcast. Eu tenho certeza que quem estiver assistindo a gente vai gostar bastante desse bate-papo sobre indústria e sobre pesquisa, porque são 2 meios que a gente vê como tendo muitas diferenças, mas também são parecidos em vários quesitos. Eles são cada vez mais unidos, né? Exatamente. Então, esperamos que sim. É isso. Muito obrigada. A gente agradece pela oportunidade e pela abertura aí. Espero voltar outras vezes. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Prazer.